Bom dia, pessoal do sétimo ano. Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos continuar aí nossa aula sobre as estruturas aí vegetais, que compõem as plantas, pessoal? É só abrir aqui o nosso arquivo para que a gente possa começar nossas aulas. Nós vamos falar sobre a estrutura da folha, Vamos falar sobre uma parte principal que acontece aí nas folhas, mecanismo. É importante nós conhecermos, porque ele faz parte do processo da fotossíntese. Quem lembra aí da fotossíntese, Onde as plantas, elas fazem aí a sua... buscam, o seu alimento, ter a sua fonte de alimentação. E para a gente isso é um ganho, Por quê? Porque além dele estar fazendo a fotossíntese, eles estão liberando oxigênio para a gente. Então, os organismos aí produtores, eles capturam essa energia solar, usam aí essa energia para que aconteça a transformação química, a energia química, para que eles possam se nutrir. E com isso, nós ganhamos, porque os produtos de liberação, no caso desse processo, é o oxigênio, Então, é uma coisa muito importante para nós, seres humanos também, por conta disso aí. Que nesse processo que as plantas, elas fazem, a fotossíntese, elas acabam contribuindo, para a nossa respiração. Então, nós estamos dando continuidade, nesse capítulo que vai falar das estruturas vegetais, o caule, a raiz e as folhas. E nós vamos pegar essa parte aí, pessoal, das folhas, Que é onde encontra, então, a nossa estrutura que nós vamos estudar agora. E é só para vocês recordarem, que aqui é a parte da folha, elas são responsáveis pela fotossíntese aí, Pela respiração e transpiração. Então, nós vamos ver aí uma estruturazinha que vai permitir, que as plantas transpirem. Então, pessoal, nós temos, aí os estômagos, uma estrutura formada aqui pela célula da epiderme. Nós temos aqui a célula vegetal, Lembrando que na célula vegetal nós temos a parede celular, Então, nós temos aqui a estrutura desses estômagos. Os estômagos, ele significa boca, Por isso que tem essa aberturazinha aí, ó. É uma palavra que veio do grego, que significa boca. São encontradas, pessoal, na epiderme aí, ó. A epiderme vegetal da célula, Pequenas estruturas, e essas estruturas são fundamentais para o processo da fotossíntese, Uma vez que elas estão relacionadas com a entrada de gases, além, do vapor de água. Então, um estômago, ele é constituído pelas células guardas, aqui, ó, deixa eu botar aqui, as células guardas, e o ostilo, que é essa aberturazinha aqui, ó. Essa abertura que vai ligar o meio externo, ao interior dos tecidos da planta, um espaço intercelular que nós chamamos de subestomática. Então, é um espaço intracelular, por meio do controle da abertura e do fechamento do ostilo, é que a planta, ela é capaz aí de controlar isso tudo, Já vai. Não, está ocupado, Depois, deixa eu terminar aqui, eu te dou. Olha aqui pra mamãe, olha aqui. Vamos combinar uma coisa? Eu vou te dar, mas deixa eu terminar. Deixa a mamãe terminar a aula, já tá terminando. Vai lá na televisão enquanto a mamãe termina, filho, por favor. Eu te dou, moço, rapidinho.
Deixa a mamãe terminar aqui, ó. Tá terminando já. Deixa a mamãe terminar aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar ali no outro. Eu vou te dar. Venha pegar o celular. Venha. Eu vou te dar o celular. Eu quero o cabo. Ô, cabo. Ainda novo. Mecanismo de abertura e fechamento do estômago. Então, pessoal, essa abertura, né, do fechamento do estômago, ele é aí, quem vai estar fazendo isso, né, quem vai estar comandando vai ser, então, as células guarda, certo?
Então, nós vamos ver que existem alguns fatores que vai favorecer, vai controlar, né, o mecanismo da abertura e o fechamento do estômago. Então, esses fatores são a concentração de dióxido de carbono aí, né, presente na célula, a luz, a temperatura e o estresse hídrico. Então, quando a célula tiver, né, como é que fala, num processo com falta de água, né, esses estômatos ele vai permanecer fechado, né, para que não haja então aí a troca com o organismo, né? Então, em certas condições como a temperatura, a luz e esses níveis aí de dióxido de carbono, os íons são liberados, né? São bombeados para essa célula guarda. Então, nós temos aqui, ó, um estômago em corte, as células guarda, tá vendo? Essa regiãozinha aqui, ó, ela parece dois feijãozinhos de feijão, dois carocinhos de feijão. Temos a epiderme da folha, né? Lembrando que os estômagos estão aí presentes na epiderme da folha, né? E essa aberturazinha aí, que é chamada de ostilo. Tá? Então, aqui nós temos a câmara subestomática, que são as células, né, onde eles vão se encontrar entre uma célula e outra. E esse aumento dos íons, a célula vai começar a absorver água. Aí nós temos aqui, ó, a parte, né, um corte aqui da folha, e aí nós estamos mostrando a epiderme, né, o mesófilo, e a epiderme, que é a outra parte, né, a daxial e a abaxial. E aí nessa parte aqui, ó, da epiderme abaxial, nós encontramos aí a presença, né, dos estômagos. Se a gente fizer um corte com a lâmina, né, e colocar no microscópio, nós vamos ver igualzinho isso aqui, tá? Então, sobre essas condições favoráveis à fotossíntese, né, nós lembramos lá que a fotossíntese aí é o processo pela qual as plantas elas vão estar transpirando, respirando, né, e obtendo então a energia necessária para o seu funcionamento. Então, quando nós temos esse complexo, né, aí de presença de CO2 e O2, nós vamos ter a condição favorável para a transpiração, né? E quando nós temos a entrada, né, entre o CO2 e sai O2, né, ó, saindo, a setinha saindo aqui, é quando acontece a fotossíntese, a planta ela vai estar respirando. Se a planta respira, ela libera o quê? Água. Então, pode ser, não sei se vocês já sentaram debaixo de uma árvore e viram aí um respinguinho aí, é a transpiração da planta, né? Tá acontecendo que a planta está transpirando. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos aqui a água, né, saindo, ó, a água saindo, o dióxido de carbono entrando. Então, vai gerar uma pressão, né, de turgor, onde as células aqui, ó, guardas, elas vão turgir, né, mesmo encher. Então, é que o ostilo ele vai abrir, né? Então, o ostilo aberto, né? Aqui, ó, o ostilo aberto. Tá vendo essa partezinha aqui? Dióxido de carbono, né? Começa, então, as células começam a absorver água, ó, por isso que elas vão tornando-se mais gordinhas, túrgidas, e o ostilo imediatamente vai abrir. Então, quando essa partezinha aqui, ó, que são as células guarda, elas começam a ter essa estrutura mais gordinha, né? Que elas estão aí se turgindo, a célula vai abrir. Então, nós temos para o estômago aberto, célula túrgida, né? Existe uma alta pressão, por isso que as células abrem. E para os estômagos fechar, onde há baixa pressão, que a baixa pressão, a concentração dos íons, né? Que vai estar atuando aí nessa abertura e no fechamento, nesse processo estomático, eles vão diminuir, né? Então, a célula ela vai ficar flácida. Se ela vai ficar flácida, está acontecendo aí, então, o fechamento estomático. O processo é inverso, né? Ou seja, as células vão perder íons
E ao perderem esses íons, elas também vão perder água, o que deixa as células murchas, né? E assim, consequentemente, o estômago ele vai fechar. Então, acredito, né, que o mecanismo em situações de estresse hídrico, né, ele é controlado principalmente por um ácido que é chamado abscísico, ou então ele é conhecido como ABA, tá? Esse hormônio ele vai ligar nos receptores das membranas das células aqui, pessoal. As células guarda tem vários receptores. Esses receptores, eles vão se ligar aqui, né? E aí, esses receptores nessa membrana aqui das células guarda vai promover a entrada dos íons, que vão funcionar como mensageiro, né? E aí vão abrir esses canais iônicos. Quando esses canais são abertos, os íons aí passam para o interior da célula. Então, vai abrir esse canal. Esse processo faz com que a água saia, pessoal. E também, né? Então, faz com que a água saia e ocorra aí o fechamento estomático. É quando o ácido ele solta do receptor, os íons que saem do citoplasma, eles vão juntar com a água e vão voltar para o interior da célula. E aí vão tornar a célula túrgida. Nesse momento, quando a célula é túrgida, ele vai abrir. Então, percebemos que esse ácido ele é bastante importante, né? Que faz com que o estômago se feche, garantindo, então, a economia da água. Porque quando tem um ambiente, né, que está em estresse hídrico, ele precisa sobreviver. Então, esse mecanismo aí vai garantir a sobrevivência, né, da planta. Além de que o estresse hídrico, ele tem vários fatores que vai afetar diretamente a abertura, né, do hostil, como a concentração, lá que eu já falei no início, né, concentração do dióxido de carbono, a luz, a perda d'água, a temperatura. Então, é válido a gente ressaltar, né, que também os estômagos eles se abrem e se fecham em um ritmo, né, circadiano, ou seja, de acordo com os ritmos diários da planta. Então, ele vai estar abrindo e fechando de acordo com a necessidade da planta. Tudo bem, pessoal? Então, para casa, eu vou querer que vocês façam essa pesquisa aí, para vocês desenharem, né, essa estrutura dos estômagos, colocando cada estruturazinha que compõe esse processo. E aí eu quero que vocês façam o desenho também quando ele estiver aberto e fechado. Tudo bem, gente? Então, eu espero vocês na próxima aula. Nossa próxima aula já vai ser online, pessoal. Que legal, né? E aí, nós se encontramos, né, na próxima aula. Tchau.